reservar um tempo, você tem que ter disciplina. Reserve um tempo para ler a palavra do Senhor. Entendeu? E aí Deus vai começar a revelar as coisas para você. Amém? Abriram lá em Colossenses? Você sabe que Jesus veio para simplificar as coisas. Sim ou não? Você sabia disso? Aquilo que era impossível para o homem, era impossível para nós. Impossível. Jesus veio e agora a gente conseguiu. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Deus. Somos salvos porque Jesus, no sacrifício na cruz, perdoou nossos pecados. Ele nos religou a Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E o que aconteceu, pastor? O que aconteceu? O Evangelho é boa... Pode continuar. O Evangelho é o quê? Boas notícias. Boas novas. Coisa boa. Sabe que uma coisa boa que aconteceu? Você tem paz com Deus. Você está religado com Deus. Coisa que você sozinho não ia conseguir. E tem algo que mais me impacta quando eu vejo, né? Quando eu vejo isso, quando eu vejo o Evangelho, boas novas, é que está escrito lá em João 1:12. Ele veio para os que eram seus, mas eles não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos escravos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos servos de Deus. É isso que está escrito? Deu-lhes o poder de serem feitos adoradores de Deus. É isso que está escrito? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí Jesus passa, porque a gente tem que ver, porque nosso exemplo é Jesus. Quando a gente fala que nosso exemplo é Jesus, Jesus é o exemplo, Jesus é tudo, é maior que tudo, maior que todos. Quando a gente fala assim de Paulo, né, nosso irmão Paulo, irmão nosso, eu não estou desqualificando Paulo, de jeito nenhum. A gente fala porque ele era humano como nós, humano como a gente. Deus usou ele naquela época e Deus quer usar cada um de nós nessa época agora. Deus quer te usar nessa época, né? Então, Jesus, ele nos ensina, ele fala assim, sabe quando vocês forem orar? Vocês orem assim, Pai nosso, assuma a identidade, Pai nosso que está aí no céu. Aí, ele, como não bastasse, aí ele fala assim, se um filho lhe pedir, vós que sois mal, né? Se um filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra? Se ele te pedir uma cobra, se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Aí ele completa, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu saberá dar boas coisas àqueles que lhe pedem. Ele está falando de filho. Aí você vai ao Apocalipse 21. Aí ele fala assim, falando que vai enxugar a nossa lágrima, aí chega assim, o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. É essa a relação que Deus quer estabelecer conosco, de filhos. Por isso ele enviou o filho, como o apóstolo Paulo falou, por isso ele enviou o filho. Primogênito, era o unigênito, virou primogênito, primeiro de muitos, que somos nós. Então, Jesus, ele trouxe essa religação com Deus, e nos deu o poder de passarmos de criaturas, éramos apenas criatura, passamos a ser filhos de Deus. É isso que ele fala.
E é essa relação que Deus quer de nós, de filhos com o Pai. Mas aí não pensa na tua, né? Porque às vezes você vai associar com a tua, de teu pai, teu. É como se, né, Jesus, imagine que todo mundo tivesse 12 anos aqui, e a gente tivesse um irmão de 30, capaz, inteligente, perfeito, né? Que a gente deve seguir, Jesus, que é o exemplo de tudo, né? E aí a gente vai com esse nosso irmão e amigo, Jesus é nosso Deus, não deixa de ser, é Deus, Ele é Deus, Ele é tudo, mas Ele quis estabelecer isso conosco, Ele quis, e Ele quer isso com a gente, e aí Ele muda as coisas, Ele muda a situação, porque na antiga aliança, o que tinha na antiga aliança? Eram os levitas, era o sumo sacerdote, era o templo, era o altar, não era a antiga aliança, era assim, tinha a arca da aliança. Aí, quando Jesus vem, Ele começa a botar as coisas no lugar, a nova aliança é diferente, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, é a nova aliança. Aí, o templo passa a ser, nós somos o templo do Espírito Santo, Deus habita em você, e aí, você vai vendo, como que as coisas vão mudando, você agora, o véu foi rasgado, você tem livre acesso, você não precisa do sumo sacerdote, para interceder por você, você tem um livre acesso a Deus, através de Jesus, temos o livre acesso, hoje, você pode, aonde você estiver, orar a Deus, você vai ter livre acesso a Deus, você vai ter livre acesso a Deus, amém? Vamos ler aqui e a gente continua. Colossenses capítulo 2. Eu vou ler na NVI. Aqui é onde que eles botam aí. Posso ler? Posso começar? Ele começa assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza e pleno entendimento, a fim de que conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Eu lhe digo isto para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam a tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça, e todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consentia em ordenanças, que nos era contrária. Ele removeu,
pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dias de sábado. Estas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e a sua mente carnal o torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como é que se anda, ainda se permitem a Ele? Se submetem às regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, e com a pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Senhor, fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir Tua voz. Você vê aqui como que no versículo 3, ele fala assim: em Cristo estão escondidos toda a sabedoria, com o quê? Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento, nele. E aí, uma coisa aqui interessante, quando ele pega aqui, lá embaixo já, lá embaixo que a gente vai passar logo para Jesus, vamos passar aqui, lá no versículo 16, aí ele fala assim: portanto, não permite que ninguém vos julgue pelos que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas. Olha só, vocês já estudaram luas novas, né? Aquela todo começo de mês, né? Começava aquela festa que era uma festa de comemoração, uma festa de comunhão, uma vez por mês, que era no começo. E aí, ou dia de sábado, que era coisa importante no Antigo Testamento, né? Coisa religiosa, religiosidade. Aí, estas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, já que está apontando para Ele, vamos investir tempo para aprender dEle. Vamos investir tempo aprendendo dEle. Que é tudo por Ele, para Ele, Então, vamos aprender com Ele. E aí você precisa olhar para Jesus. Se você quiser conhecer Deus, isso que eu falei, irmãos, Jesus veio simplificar as coisas. Antigamente você pedia para conhecer Deus, a pessoa pega aqui, pega dali, pega de lá. Agora, você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. O que Jesus falou? João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala assim: ninguém vai ao Pai. Não. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe pergunta para ele: mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim: Filipe, tanto tempo estou convosco e você não me conhece? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Se vocês conhecessem a mim, você conhece o Pai. Jesus é a expressão exata de Deus. Às vezes a pessoa fica procurando. Jesus veio simplificar as coisas. Assim como para você ser salvo, a salvação estava acessível para a pessoa, para o indígena, para a pessoa analfabeta, para a pessoa que não teve acesso a estudo algum. A salvação está acessível para todo mundo. O conhecimento de Deus também está acessível para todo mundo, para nós, para pessoas iguais a nós.
não está limitado para a Academia Brasileira de Letras, para os eruditos, não. Jesus simplificou aqui. Você quer conhecer Deus? Você quer saber? Olhe para Ele, olhe para Jesus, está ali. Esse é o Deus, tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, que a gente acabou de cantar. A Ele é glória, é olhar para Ele. Por isso que a gente precisa imitar a Ele, fazer como Ele fazia, agir como Ele agia. E como é que eu posso fazer isso, pastor? Olhando para Ele. Você sabe que a maioria das cartas que Paulo escreveu, os evangelhos não estavam escritos. Os evangelhos não estavam escritos. O primeiro evangelho foi o de Marcos, né? Foi 64 depois de Cristo, 64, 65 depois de Cristo. E as cartas de Paulo são datadas de antes disso, a maioria, algumas foi, mas antes disso. Ele estava falando que ele falava lá, apontando para Cristo, para Cristo, para Cristo. Ele só falava apontar para Cristo. Se você for ler com atenção. Ele está apontando, gente, o que a gente acabou de ler aqui. Em Cristo está toda a sabedoria. Você precisa olhar para Jesus, como ele andava. E o que Jesus fazia aqui? Olha a vida de Jesus. Olha para a vida de Jesus. Está olhando para a vida de Jesus? Olha a vida para a vida de Jesus. Vai pensando. O tempo que ele fazia? Por isso que lá em Romanos 12, né? 12, 1 e 2. Romanos 12. Apresente seus corpos como sacrifícios vivos ao Senhor. Esse é o seu culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Ele se doava em sacrifício vivo. Ele se doava. Você via ali na sinagoga, o que ele fazia na sinagoga? Curava, ensinava, curava as pessoas, ensinava as pessoas, libertava as pessoas, e fazia o que mais? Ele ia lá, e acabou, e ainda morreu, ainda deu a vida pelas pessoas. Aí, quando eu leio esse versículo, né? Seu corpo vivo, né? Entregue seu corpo. Esse é o vosso culto racional. Aí a gente vê que Jesus falou: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a tua cruz e siga-me. E siga-me. E aí você vai estar, porque assim, você sabe a demonstração de amor que Deus pede para você fazer? Deus está pedindo para você fazer um poema para Ele? Não estou falando que é errado se fazer, não. Posso fazer, se declare. Mas Ele está pedindo isso? Ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Vocês já leram isso? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Que mandamentos são esses? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Amor vertical, ame a Deus acima de tudo, com todo entendimento, com toda a tua força. E ame teu próximo como a ti mesmo. É a cruz. Ame a Deus e ame ao teu próximo. Pastor, eu posso só amar a Deus? Se você só ama a Deus,
você fala isso, você está enquadrado que está lá em... O próprio Jesus repetiu, né? Está em Jeremias. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque é com atitude. O evangelho é atitude, irmãos. Não pense que é diferente. E aí você vai ver uma coisa. Presta atenção no que eu vou fazer, que eu vou falar. Existe um termômetro, e não é para usar na vida de ninguém. Fala para o teu irmão, não use na minha vida. Fala para ele, não use na minha vida. Agora fala assim, use na tua. Use na tua. Existe um termômetro. Quanto mais perto de Deus você está, mais imperfeito você vê que você é. Quanto mais perto de Deus você está, mais defeitos você vê em você mesmo. Você vê, meu Deus, tem tanto defeito. Você chora, você derrama, meu Deus, me ajuda. Quanto mais perto de Deus você está. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais defeito você vê nos outros. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais defeito você vê nas pessoas. E aí, essa é a mesma coisa, esse mesmo termômetro com amor. Quanto mais amor você tem por Deus, mais você se doa e se entrega para ajudar o seu próximo. O que Jesus fez? Se entregou. Quando Paulo foi alcançado, o que ele fez? Estava toda hora sofrendo um monte de coisa. Foram lá, o que os apóstolos fizeram? Deram a própria vida. Eles foram lá. Quanto mais próximo de Deus, mais você se entrega para ajudar e alcançar as pessoas. Porque se Jesus veio fazer a vontade de Deus, e ele fez a vontade de Deus, ele deixou os princípios para a gente seguir que ele fez. Não é ele que a gente tem que se espelhar? Não é nele que a gente tem que imitar? Aí por isso que eu digo, a nossa vida, aqui, eu não estou falando que você não deve congregar, a gente deve sim congregar, a gente precisa estar aqui unido, aqui é o corpo de Cristo, aqui a gente vem, tem a comunhão, aqui a gente recebe palavra, a gente tem ensinamento, a gente tem aqui, olha, exortação, a gente tem aqui tudo que Deus preparou para a gente, né, que está lá em Efésios 4, né, você vai ler Efésios 4, a partir do 11, você lê em casa, não escreve aí, lê em casa, aí você vai ler, eu não vou passar para você, lê em casa, dá uma tarefa para você, aí você vê que é para o quê? Para o conhecimento de Jesus, né, aí a gente vai conhecer Jesus, a gente vai se fortalecer, a gente vai se edificar, a gente vai ficar forte, a gente vai ficar parecido com Ele, e a nossa vida lá fora. Porque assim, presta atenção, se você é reverente a Deus aqui dentro, mas você não é lá fora, você não está sendo reverente a Deus, você está reverenciando o lugar. Você está entendendo? Você está reverenciando o lugar você é lá fora, ou Deus não te acompanha. Alguém consegue desligar Deus assim, ó? Deus aqui, se eu não venho não. Deus não é. É o que nós precisamos ser lá fora. O que a gente precisa é mostrar Jesus para as outras vidas. É o que Jesus fez, é a obra de Deus que Ele fez, que Ele comissionou para a gente continuar. Então veja bem, vai estar gravado aí, se você não entender, para não pensar que eu estou falando besteira. Escuta 3 vezes que eu estou te falando. Você deve sim estar aqui na igreja, você deve sim louvar a Deus aqui na igreja, você deve sim ficar aqui, você deve sim congregar, ter comunhão aqui, mas você deve ser Jesus lá fora, representante de Jesus dentro de você, lá fora também. É a nossa vida, é olhar para Jesus, aprender com Ele, seguir os caminhos dEle. E aí a gente vê aqui, o que Jesus fazia? Aí eu peguei aqui, vamos lá, olhar para Ele. O que eu aprendo?
eu até botei aqui, ó, que o nosso grande problema, o problema da igreja, às vezes, é porque a gente pega um pouquinho do velho e um pouquinho do novo, mistura tudo, o velho com o novo, aí, sabe o que acontece? Acontece aquilo que Jesus falou, ninguém põe remendo novo, né, na roupa velha, por quê? Vai ficar pior o rasgo. É tudo novo, é o novo, estamos na nova aliança, estamos no novo, mudou, as coisas mudaram, Jesus veio mudar, mudou as coisas, você agora é filho, você é herdeiro, como que é? Abba, Pai, o próprio Espírito de Deus, Deus está habitando em você, irmãos, você é templo do Espírito Santo, você já sabia disso? Você é templo do Espírito Santo, Ele está aí com você, Ele está contigo, e aí, olhando para Jesus, né, eu botei aqui, ó, vamos olhar para a vida de Jesus, o que os evangelhos vão botar ali, falando de Jesus, você viu que Jesus tinha uma vida de oração, você reparou? Toda hora coloca lá e Jesus foi para o monte orar. E Jesus foi para orar sozinho. E Jesus estava orando. E Jesus ensinando a gente a orar. Jesus ensina a gente a orar. É tão interessante porque a oração pode mudar os decretos. Coisas estabelecidas que iam acontecer podem ser mudadas. Você sabia disso? Aí Jesus fala assim, ó, ele ensina, ele fala assim, ó, imagine se vem um amigo seu, chega à meia-noite, ele diz a parábola do amigo inoportuno, e vem te pedir, e vai te insistindo, aí você não quer levantar, mas ele vai, tanto insistir, você vai levantar, e vai atender. Aí ele estava falando de oração, aí ele fala outra coisa de oração, do juiz iníquo, lembra? Tinha uma viúva, tinha um juiz que não temia nem a Deus nem a ninguém, e aí tinha a viúva e falava assim, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, de tanto orar, tanto persistir, né, ela foi atendida, ali Jesus está falando de oração, e aí você vê que a oração pode sim mudar decretos estabelecidos. Você lembra do rei Ezequias, né? No Antigo Testamento. Lembra do rei Ezequias? Ezequias, você vai morrer, essa doença para a morte, arruma tua casa. Ele orou, Deus fala com Isaías, vai lá. Eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Acrescentarei mais 15 anos de vida. A oração muda decretos. Jesus deixou isso para a gente, só você ler, pega lá as duas parábolas lá, e aí Jesus ele nos ensina a ter uma vida de oração, irmãos, porque Deus é tão perfeito, quem é aqui que já falou, estava com um problema assim tão difícil, você chegou para falar, você falou com a pessoa e depois fala, ai, não precisa fazer nada, eu já estou aliviada, quem? Levanta a mão assim, só ela, só ele? Ninguém, mas você também? Só falou, não falou? Jesus ele falou assim, olha, vocês não vão nem precisar de terapia, você tem uma vida de oração, que eu já vou mudar tudo. Você bota, tinha um louvor, um hino, né, na minha época assim, conta para Jesus de onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não te desanime com a tua cruz, o que tu precisa, conta para Jesus, conta para Ele, você vai desabafando, vai em oração, e tem melhor, e Ele pode mudar a história. Só em desabafar você já melhora, imagine desabafar para aquele que pode mudar o quadro. E aí ele vai lá mudando, aí Jesus ele ensina a gente a orar, tem uma vida de oração. Outra coisa, esse relógio está parado, mas está na hora, vou ser rápido. São 5 coisas que eu peguei aqui. Segundo, Jesus fala do alimento. Nem só de pão o homem viverá.
mas da palavra de Deus. Irmãos, só tem uma maneira de você se alimentar de Jesus. Pega em casa, leia o capítulo 6, João capítulo 6. Os judeus ali não entenderam nada. Como é que eu vou comer a carne dele? Como é que eu vou beber o sangue dele? Como é que eu vou comer? Como que ele vai dar a carne para a gente comer? Aí Jesus explica, né? Você precisa ler tudo. João 6, 63. No 63 ele vai explicar. Ó, a carne para nada se aproveita, mas o espírito é vida. As palavras que eu estou falando são espírito e vida. Quando você ler aqui, é vida entrando em você. Você lê a palavra de Deus, é vida entrando em você. Aí você tem em casa para você se alimentar e você não pega. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Terceira coisa, Jesus nos ensina a assumir nossa identidade. Jesus sabia quem Ele era, e Ele quer que nós saibamos quem somos nós. Quem somos nós? Certa vez chamaram Jesus de Beelzebu. Jesus, eu sei quem eu sou. E ele falou, ó, se chamaram o dono da casa de Beelzebu, o que vão fazer com os domésticos? Olha só o que vão fazer com vocês. Mas prestem atenção. Olha a boa notícia. Você é filho. Assume essa identidade. Você é filho de Deus. E aí quando você assume, você vê ali, olha só. Se eu sou filho de Deus, tudo que tem que sair de dentro de mim tem que ser vida. Tudo que sai dentro de você tem que ser de vida. Você não, por isso que nem tudo do Velho Testamento é para nós. Você vê aquele Salmo 109? Você viu o Roberto Jefferson? Poxa, foi a vergonha que ele fez. Salmo 109, horrível. Ali fala que teus filhos viram mendigo, que isso aqui. Mas Jesus já ensina o contrário. Ame o vosso inimigo. Ore por aqueles que vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai. Né? É assim, ó, eu porém vos digo, Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estás no céu. Assuma a sua identidade. Aí Lucas 9, né? Vem João, profeta do amor, o apóstolo do amor, né? João fala assim, ó, nós vimos uma pessoa que estava lá expulsando demônio no teu nome e nós proibimos. Aí Jesus fala, não proíba não, porque quem não é contra nós, é por nós, quem não é contra mim, é por mim, né? Aí passa um tempinho, né? Tu vai continuar a ler, aí vai João e Tiago. Jesus queria passar para Jerusalém, ia passar por Samaria, só que os samaritanos não deixaram ele passar. João fala assim, ó, Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu sobre eles? Aí Jesus repreende assim, vocês não sabem de qual espírito vós sois? Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas vim para salvá-las. Da tua boca só pode sair bênção. Irmão, você tem que entender isso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A tua boca só vai sair bênção. Do seu interior sairão rios de água viva. É o Espírito Santo, só vai sair coisa boa. Só vai sair coisa boa. O Espírito Santo está dentro de você.
E aí você precisa ter essa identidade com você. Quarto, rápido, vou dar os 5 aqui, acabou. 4. Você precisa, Jesus ensinou, para a gente nos colocar no lugar dos outros. Escuta, se coloque no lugar dos outros. Mateus 7,12 é forte. Mateus 7,12. Façam os outros aquilo que você quer que eles vos façam. E isso aqui compreende o quê? Ó, amar, respeitar e aceitar. O cristão não vive brigando. Não brigar com ninguém. Às vezes tem gente que briga até por política e esquece. Aceita a pessoa como ela é, irmão. Aceita ela. Você não precisa concordar com ela, mas você precisa aceitar e respeitar. É o que Deus quer. Você quer ser entendido? Entenda as pessoas. Ele quer isso. Você vê que naquela passagem de Marta e Maria, e Marta estava fazendo as coisas, né? E Maria ficou perto de Jesus. Aquilo ali é muito forte, porque aí tem uma coisa mais profunda ali. Mais profunda ali. Porque ali já não se tratava do que estava fazendo uma ou que estava fazendo outra. Já não estava mais nesse nível do que era para ser feito. Não estava mais nesse nível, porque todo mundo sabe que era necessário, uma coisa era necessária e outra era necessária. Não estava nesse nível. Jesus já estava tratando com ela, porque ela chegou assim, o senhor não se importa porque ela, olha, apontando o dedo para a outra. Você não se importa porque ela está ali. Ela, Marta, você precisa ter tratado. Marta. Ela escolheu a boa parte e não vai ser tirada. Acabou, se foi para lá, aceita, faça o que está no teu coração, faça bem feito o que é teu, esquece dos outros, respeita, faz o teu, vai com Deus e faz, né? Era tão bom ela estar fazendo lá e feliz da vida, né? Tá bem também, foi útil também. Deus quer respeito, amém? E a última, fique de pé, esse é forte. Jesus ensina a perdoar, irmãos. Meu Deus. Sabe que o perdão cura? Perdão cura. Ele ensinou a perdoar e nos perdoou. Ele nos amou. E o amor cura. Você quer curar alguma coisa? Cura com amor. O amor, porque Deus é amor. O amor cura, trate com amor. Tá, o pessoal tá rebelde, trate com amor. O amor cura. Não é rebatendo, não é na mesma moeda, não. É com amor. O amor cura. Foi esse amor que trouxe a gente para cá. Esse amor que curou a gente. E aí eu vou dizer para você, talvez tem gente aqui que começa e cai. Começa e cai. Sabe o que Deus está falando para você? Se você caiu, levanta de novo. Oh, mas pastor, estou tentando toda vez. Levanta de novo. Levanta de novo. Não fica caído não, levanta de novo. Você está em casa, levanta de novo. Está caído, levanta de novo. E de novo, e de novo. Vai ter uma hora que você não vai cair mais. Levanta de novo, levanta. Levanta. Pastor, tentei